nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo, Paráclito Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde está, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ora comigo, ora connosco, ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à nossa existência. Vamos, neste dia, começar a refletir este tempo da Semana Santa, que é um tempo de graça e um tempo em que somos convidados a entrar nesta caminhada com Cristo Jesus. Esta caminhada que, de certa forma, levar-nos já a alcançarmos a vida eterna. Sim, este caminho, que é o caminho doloroso, é o caminho sagrado, mas como é um caminho apenas de purificação. É um caminho que vai transformando o nosso coração e vai conformando o nosso ser à medida do coração de Jesus. E vamos orar neste dia através da oração conclusiva das laudes da segunda-feira da Semana Santa. Oremos. Olhai, Senhor, para a fragilidade da nossa natureza mortal e fortalecei a esperança dos vossos fiéis pelos méritos do vosso Filho unigênito. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, quero hoje meditar a leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 11, versículos de 19 a 20. Eu era como manso cordeiro, levado ao matadouro, e ignorava a conjuntura que tramavam contra mim, dizendo: destruamos a árvore no seu vigor, arranquemo-la da terra dos vivos, para não mais se falar no seu nome. Senhor do Universo, que julgais com justiça e sondais os sentimentos e o coração, seja eu testemunha do castigo que haveis de aplicar-lhes, pois a vós confio a minha causa. Palavra da salvação, palavra do Senhor, graças a Deus. Caro irmão e cara irmã, neste dia não é habitual lermos a primeira leitura, nem meditarmos a primeira leitura, mas aproveito este momento para refletir esta leitura das laudes da oração da manhã, exatamente pela prefiguração que nós encontramos nela, pela tipologia que nela encontramos. E esta leitura reflete aquilo que depois o profeta Isaías também nos vai apresentar, aquela ideia do servo sofredor, ou seja, o servo de Javé, que encontramos no livro do profeta Isaías, no capítulo 52, 53. Portanto, aqui encontramos também esta imagem que prefigura aquilo que será a vida do Messias, a vida de Jesus. Eu era manso cordeiro, levado ao matador. Quando olhamos para o Senhor, Ele que é manso e humilde de coração, Ele e os seus algozes, os seus perseguidores, aqueles que o odiavam, aqui não mal contra ele, ou seja, vão de maneira muito progressiva, como eu dizia na semana passada, quase como na tragédia grega que atinge depois o clímax. Jesus vai sendo conduzido, ou seja, de certa forma, pelos seus inimigos a esta realidade do aniquilamento. Mas a verdade é que Ele dá a própria vida. Ninguém la tira como Ele próprio diz. Ninguém lhe tira a vida. Ele doa. E Ele dá como expressão de amor, como expressão deste Deus que ama incondicionalmente a sua criatura e, portanto, vem ao encontro da sua criatura. Eu era como um manso cordeiro, levado ao matadouro, e ignorava a conjuntura que tramavam contra mim, dizendo, ou seja, ele ignorava, ou seja, não é o ignorar no sentido de viver alienado da realidade. Não, Jesus tem consciência, mas ao mesmo tempo ele assume a sua missão, assume a sua vocação de salvar a humanidade.
E é por isso que será fiel ao projeto do Pai. É por isso que será fiel àquilo que o Senhor pretende alcançar, ou seja, a salvação do género humano, ou seja, da raça humana e todo o cosmo que geme dores do parto. Então agora é o momento de Jesus entregar-se como expressão do amor. E eles diziam: destruamos a árvore no seu vigor, arranquemo-la da terra dos vivos, para não mais falar do seu nome. O nome de Jesus significa Deus salva, é um nome que incomoda, é um nome que, de certa forma, deixa uma inquietação, porque a maneira como Jesus vive representa uma afronta ao modo como os líderes do seu tempo viviam. Portanto, é então o momento de olharmos para a nossa vida e também irmos percebendo que a nossa vida deve ser esse testemunho de uma vida que realmente contempla aquilo que é a vontade do Senhor. E continuemos a nossa leitura. Senhor do Universo, que julgais com justiça e sondais os sentimentos e o coração, seja eu testemunha do castigo que haveis de aplicar-lhes, pois a vós confio a minha causa. É bonito percebermos como mesmo num ato de sofrimento, um ato num momento de dificuldade, no momento em que Jesus também prevê a sua morte e o seu fim, continua a confiar em Deus. E por isso ele depois dirá na cruz, Pai, antes da cruz, perdão, no Horto das Oliveiras, Jesus vai dizer, se possível, afasta de mim este cálice. Mas não, ou seja, o cálice era aquilo que estava para acontecer, a sua paixão. Mas ao mesmo tempo vai dizer, mas que não se cumpra a minha, mas a tua vontade. Está, te abandono. E queremos aprender com o Senhor também esta realidade, aprender com Ele como deixarmos a nossa vida nas mãos do Senhor. Então vale a pena recordar que o próprio Jesus diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pater, em manos suas, comendo espírito meu. Então, querido irmão, querida irmã, esta semana é uma semana de graça. Aproveitemos ao máximo. E temos 3 palavras para refletir. Palavras que eu aproveitei, as homilias deste fim de semana, do Domingo de Ramos, para ajudar também os irmãos a pensar. 3 palavras. A primeira palavra é a palavra orar, o verbo orar. Oração, e eu gosto sempre de lembrar o primeiro ano de catequese, tive a minha catequista Cidália, na paróquia de São Francisco Xavier, Santo Inácio Loyola. E tive a catequista Cidália que ensinou-me uma definição, que é aquela clássica: orar é falar com Deus. Orar é estabelecer uma relação dialógica, é ter a capacidade de sair de mim mesmo e ir ao encontro de Deus, é ter a capacidade de deixar-se preencher por Deus e tirarmos aquilo que está dentro de nós e colocarmos nas mãos do Senhor. Orar é falar com Deus. Orar é partilhar a nossa vida, as nossas inquietações, as nossas vitórias, tudo aquilo que temos no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento, no nosso ser, e partilhar tudo com o Senhor da vida. Orar. Esta semana é um tempo em que devemos dedicar mais tempo à oração. Orar sem cessar. Diz a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Orai incessantemente. Orar incessantemente é uma condição indispensável para vivermos uma relação com o Autor da vida. Segunda palavra é refletir. Há que refletir, caros irmãos e irmãs. Não somos pessoas alienadas. No passado, o cristianismo foi acusado de ser o ópio do povo, no século XVIII e XIX, finais do século XVIII, finais do século XIX, início do século XX. O cristianismo foi acusado de ser o ópio do povo, ou seja, aquilo que iludia o povo, mas a verdade é que não. O cristianismo nunca foi o ópio do povo. O cristianismo sempre falou pela ciência, pelo saber. Os grandes mestres da ciência foram quase todos cristãos. Portanto, temos a necessidade de refletir. Mas refletir sobre o quê? Sobre a nossa fé. A maneira como vivemos a nossa relação com o Autor da vida. A maneira como vivemos a nossa relação connosco. A maneira como vivemos a nossa relação com o outro. Portanto, na cruz de Cristo encontramos esta realidade. Percebermos, refletirmos como temos vivido a nossa relação com a cruz do Senhor. Portanto, refletir. Refletir para, finalmente, e o último verbo e não menos importante, celebrar. Celebrar esta semana é importante, caros irmãos e irmãs.
celebra, participa dos mistérios da Paixão do Senhor. Quinta-feira Santa, Paixão e Ressurreição do Senhor. Quinta-feira Santa, celebramos a Missa da Ceia do Senhor. Ou seja, aonde Jesus ensina-nos de maneira muito clara o mandamento do dom, do amor, do serviço. Ou seja, essa dimensão do amor e do serviço. Na Sexta-feira Santa, teremos a graça então de contemplar a cruz do Senhor, o madeiro da cruz. A cruz que era escândalo para os judeus e loucura para os gregos, torna-se agora para nós motivo de salvação e de alegria. Portanto, a cruz deixa de ser um instrumento de suplício e torna-se um instrumento de graça, de salvação. E, para terminarmos a vigília pascal, então os sinos cantarão, rejubilaremos da alegria, cantaremos ao Senhor, voltaremos a cantar o Aleluia, o Glória, cantaremos, tocaremos os sinos, a cruz pascal entra pelas nossas igrejas, louvamos, nos alegremos, cantemos ao Senhor. E no domingo da ressurreição, continuamos a celebrar a ressurreição porque Ele está vivo e, portanto, anunciaremos aos nossos irmãos, passando, segundo esta tradição antiquíssima aqui do norte de Portugal, levando o Cristo ressuscitado a todas as casas, a todas as famílias, levando a esperança, levando a alegria, levando a certeza de que no meio dos espinhos a rosa nasce e, portanto, é sinal da alegria. E na permanência dos espinhos a rosa continua a desabrochar até o final. Em que teremos a graça de contemplar o rosto de Deus face a face e nos alegrarmos de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser e dizer: o Senhor é a nossa alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.